Amigos queridos, as primeiras horas da manhã desse dia, envolvidos por essa natureza tão agradável, pela sinfonia dos pássaros, o aroma suave das flores, pacifiquemos o nosso coração para buscarmos Jesus em nossas vidas. Amado Mestre, sublime benfeitor da humanidade terrestre, nós te buscamos, Senhor, para encontrá-lo nos nossos irmãos em humanidade. Nós te buscamos, Senhor, para senti-lo manifestado nas páginas vivas do seu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome e dá que tenhamos olhos de ver as oportunidades do caminho, os convites que são seguidas vezes apresentados para nós, para que desta vez possamos dizer sim, Senhor. Eis-nos aqui, Mestre amado, buscando nos seus ensinamentos este manancial de amor que tem norteado os nossos espíritos rumo à eternidade, sentindo de bem perto a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho. Sentimos-nos amparados e reconfortados em nossa pequenez. E agradecido, Senhor, iniciamos as reflexões do seu Evangelho nesta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e Obtereis. E hoje nós vamos entrar num outro item, que são preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. É Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Vamos entender isso. Quando eu me comunico e não me faço compreender, eu estou sendo cruel com o outro. Então, é um desamor, né? Você falar, por exemplo, num idioma onde ninguém entende o que você está falando. Ou usar palavras que não são do vocabulário daquele grupo de espíritos, né? Então, os espíritos dizem sobre essa passagem de Coríntios na sua primeira epístola: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Então, não é o pensamento solto, é o pensamento ao qual estamos vinculados. Esse é o valor da prece, que ela seja clara e inteligível. É impossível ligar um pensamento ao que não se compreende. Como que nós vamos pensar naquilo que estamos sendo induzidos? Porque a prece coletiva, a prece comum, é uma forma de indução do pensamento. Vocês concordam, né? Alguém que ora está induzindo o nosso pensamento a timbrar no seu diapasão, a entrar na sua sintonia. Ora, se eu não compreendo aquilo que me dizem, eu não tenho como entrar na sintonia comum daquele que está na indução mental com sua prece. Então, para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Nós temos que fazer aqui hoje uma referência a outras doutrinas, né? Outras doutrinas religiosas
que por muito tempo conversavam com seus fiéis num idioma contrário àqueles onde eles estavam vivendo. Assim, os gregos, os latinos, recebiam as suas orações coletivas em latim. Mas também, na antiguidade, os fariseus que oravam em praça pública, em altos brados, também falavam de uma forma ininteligível para a maioria. E porque também era usual na época que as pessoas nem tivessem acesso real ao conhecimento. E às vezes era uma postura intencional de manter o povo na ignorância sobre a verdade das leis de Deus. O povo poderia saber sobre as leis dos homens nas suas constituições, mas na lei de Deus, essa revelação era obscura. Raras as pessoas, a não ser as pessoas, entre aspas, religiosas, tinham acesso aos ensinos de Jesus. E aos que não tinham esse acesso, nós podemos dizer que entendiam aquilo que lhe era falado, sem questionamento. E aprenderam então uma série de rituais externos para desenvolver o seu sentimento religioso, que era a alternativa naquele tempo. Os historiadores da doutrina espírita, os espíritos como Leon Denis, que fala muito sobre essa questão do cristianismo e espiritismo, ele disse que até o ano 313 da era cristã, o cristianismo original estava impecável. Mas desta época ele já começou a ser adulterado pelo próprio judaísmo, pela própria forma romana de ver a vida. Por isso colocaram o nome romano na doutrina cristã. A partir dessa data, a personalidade humana foi se comprometendo na adulteração dos textos sagrados. É forçoso reconhecer, amigos queridos, que o cristianismo redivivo só aconteceu no advento da doutrina espírita, no Consolador Prometido. Então houve um hiato aí de muito tempo. E esse tempo, esse intervalo, a nossa mente, a nossa consciência ficou obscurecida da verdade. Então houve o Consolador Prometido e esse cristianismo veio novamente à tona para abolir tudo aquilo que não é de natureza divina, como, por exemplo, o ato de orar num idioma diferente daqueles que os fiéis estão professando, ou de criarmos rituais de preces repetitivas, esses meras repetições verbais, sem que nós tivéssemos entendimento do conceito que estamos falando. Nós vamos ver isso aqui nos nossos evangelhos da manhã, quando a gente estiver na prece do Pai Nosso, que nós vamos ficar um tempo refletindo sobre cada frase do Pai Nosso, para que nunca mais a gente repita a sequência do Pai Nosso sem significado, sem entendimento do conceito e mera expressão verbalística. É disso que nós vamos falar nesse item, preces inteligíveis. Diz assim: para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Então, eu só posso revelar uma ideia se eu estiver compreendendo perfeitamente aquele conceito, se esse conceito tem um significado para mim, se esse significado despertou sentimentos elevados,
Se eu já fiz uma experiência sobre esse significado em minha vida, então quando nós dizemos, aquela palavra vai imantada de uma força magnética superior que vai acordar a quem ouve, porque o significado já me compôs. Agora, se eu disser alguma coisa que tenha um significado importante para mim, mas aqueles que estão ouvindo são incrédulos, eles não terão receptores para assimilar aquela prece, mas serão beneficiados pela vibração. Não pelo canal do entendimento, mas pelo canal do bem-estar, da vibração que vão receber dos espíritos superiores. Até que de tanto receber essas vibrações superiores, o espírito passa a desejar compreender o significado. E aí ele faz melhora, né, o seu desempenho. Então, para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Apenas são meras palavras. Repetem-na como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude segundo o número de vezes que é repetida. Isso é uma crença que a doutrina espírita, enquanto Consolador Prometido, veio revogar, veio trazer para nós o entendimento que não há necessidade de eu repetir a mesma prece no mesmo momento, inúmeras vezes, e quanto mais repito, mais força teria a prece. Isso é desnecessário. Eu tenho, assim, por hábito falar sobre isso no seguinte sentido. Se os nossos pais humanos, quando nós precisamos de alguma coisa, nós chegamos nesses pais, tão imperfeitos quanto nós, e fazemos o nosso pedido. E eles imediatamente vão considerar se poderão fazer, de que forma farão, né? Se vamos agradecer a gratidão que temos aos nossos pais, eles vão registrar na primeira frase do sentimento que eu disser. Não há necessidade de eu repetir 25, 35, 45 vezes o mesmo pedido aos meus pais terrenos, ou externar para eles a minha gratidão nesta forma repetitiva de fazer, porque não é o número de vezes que eu repito aquela oração, mas é com que sentimento aquela oração sai imantada. É isso que, se nós alcançamos alguma melhor sintonia com a nossa própria expressão. Então nós podemos pegar uma prece que não é nossa, que é de alguém, e lermos aquela prece, que são dos espíritos superiores, e nós entrarmos naquela vibração e aquilo nos comover, nos emocionar. Isso tem um significado muito importante. Mas se eu ler por ler, muitas vezes repetidamente, e não mobilizar nenhum sentimento, eu estarei apenas no ritual externo, sem efeito de sintonia nenhum. É isso que esse item veio dizer. Porque há a crença de que a virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever. Antes disso, está me vindo à mente que em outras práticas religiosas era prescrito o número de vezes que você tinha que repetir uma determinada prece. Para este seu deslize você vai fazer tantas vezes. Para aquele seu deslize vou fazer outras tantas vezes. Como se prescrevesse quantidade e não que você mudasse a sintonia para que a sua consciência regesse seu livre-arbítrio, suas novas escolhas, no mundo de ajuste com a lei. Então, era necessário que tivéssemos sido orientados que nós podemos
renovar esse passado de erros e iniquidades, que as nossas ações no bem seriam saneamento profundo aos males que nos atormentam. Mas ainda nós não tínhamos acesso a esse conteúdo. E hoje, muitos oram por dever, maquinalmente, repetidamente, sem sentimento. Alguns mesmo por hábito. E alguns acham que aquele hábito daquelas palavras repetidas repercutem. Mas se não houver sintonia e sentimento, são meras palavras saídas de nossa boca. Por isso, se crê em quites quando disseram uma prece um número determinado de vezes, nessa ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Nós estamos, na doutrina espírita, desenvolvendo esse entendimento de que Deus está em nós, em toda parte, que nós fazemos parte inalienável de Deus. Deus se manifesta na sua obra em todos os reinos da criação, aqueles que conhecemos e aqueles que um dia descobriremos como novos reinos de Deus na Terra. E assim sendo, os espíritos superiores nos conhecem, mormente aqueles reservados a nos ampararem nesta encarnação. Sabem profundamente as nossas necessidades, sabem as nossas más paixões. Estão ali potencializando a nossa prece, para que a nossa prece tenha alcance quando nós nos revelamos na nossa pequenez, na nossa busca, quando nos revelamos na entrega às leis divinas, quando os nossos apelos são coletivos para tantos de nós que o nosso coração já toca, porque é muito mais tranquilo nós orarmos por aqueles que já temos sentimentos. Mas também exercemos, é um exercício nós orarmos por aqueles que ainda não conhecemos. Orarmos por aqueles que amamos, mas há grande benefício em orarmos por aqueles que ainda não aprendemos a amar. E este exercício que a doutrina espírita nos oferece fez com que as preces fossem mais espontâneas de acordo com o repertório individual de cada um de nós, de acordo com as realizações íntimas de cada um de nós. Mas como Jesus é o nosso modelo e guia, nós sempre teremos a prece do Pai Nosso como modelo imprescindível de prece para nós. Assim, amigos queridos, nós vamos evoluindo no porquê a prece precisa ser inteligível e com sinceridade de sentimentos. Irmãos, embora saibamos, já tenhamos compreendido que a prece é um movimento do coração, é uma aliança com Deus, é um estado de comunhão com o Pai. Nós ainda sentimos necessidade em humanidade de irmos compreendendo cada vez mais profundamente esse recurso que está em nós, disponível todo o tempo todo, para nos socorrer. Muitas vezes nós estamos
desenvolvendo uma tarefa simples e não nos apercebemos quão importante é fazer uma prece, para que na simplicidade daquela tarefa haja realmente a execução da melhor parte de nós mesmos naquilo que estamos realizando. Então, como a Célia colocou para nós, desse item, que a prece ela precisa ser compreendida, ela precisa ser sentida. Nós trouxemos um texto intitulado Oração e Atenção, que é muito interessante porque Emmanuel nos coloca que é desnecessário nós aguardarmos demonstrações espetaculosas para que nós nos certifiquemos do quanto o alto está respondendo às nossas preces. Quando nós fazemos uma prece que é compreendida. E ele diz assim: qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros a lhe executar os excelsos desígnios. Ora e pede. Olha que interessante essa imagem que ele nos traz. O sol, essa estrela extraordinária que vivifica o nosso planeta, ele não chega até a Terra. São seus raios que se mobilizam e chegam. Então ele está comparando que a prece é um movimento que sai de nós e alcança o objetivo que nós estamos nos propondo naquela hora. E ele compara, então, como nós temos falado todos esses dias, o quanto que mensageiros de toda ordem, e essa ordem é a ordem que próprio Kardec classifica os espíritos, né? Mensageiros de toda ordem que estão encarregados pelo desejo e pela vontade que tem de nos auxiliar, a execução da vontade de Deus em relação a nós. Então ele continua: ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém, ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicitastes. É muito importante isso, irmãos. Essa frase é muito importante, porque a resposta, como nenhuma prece fica sem ser atendida, a resposta chega. E nós precisamos ter a sensibilidade de captar essa resposta. Porque existe a nossa parte de orar, existe a parte de Deus de responder à oração, e existe de novo a nossa parte de sensibilidade de captar a resposta. Olha o quanto que isso é importante de nós compreendermos. Porque muitas vezes nós vamos orar, vamos pedir, Deus vai responder e não teremos a sensibilidade de perceber a resposta. É isso que ele está trazendo para nós, que possamos realmente prestar atenção. E ele continua:
Em muitas circunstâncias, a advertência e o consolo, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Isso é tão verdadeiro, que ontem eu estava fazendo um comentário sobre uma questão que tem permeado muito o meu pensamento, dessas novas tecnologias que estão chegando na Terra. Eu estava bastante reflexiva, pensando nessas tecnologias, e ao mesmo tempo pensando assim, nossa, o que vai ser da humanidade com essa inteligência artificial que tem chegado, né, em todos os níveis na nossa vida cotidiana. Estava fazendo essa reflexão. Vejam que eu não estava exatamente pedindo nada, eu não estava numa prece, fazendo um pedido. Eu não estava indagando sem um propósito. Eu estava num processo profundo de reflexão. E tinha um livro em cima da minha escrivaninha, e eu peguei aquele livro e abri. Meu Deus do céu! Tudo que eu estava pensando, na conclusão que eu precisava chegar daquilo que estava ali naquele texto. Então, o mínimo movimento que a nossa alma faz de busca de esclarecimento, nós somos imediatamente socorridos. E isso é uma coisa extraordinária para nós. Então, e ele continua, as respostas do Senhor às suas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Gente, olha que espetáculo! Nós compreendermos isso, que às vezes nós estamos orando, pedindo uma resposta, e a resposta está no nosso coração, mas não chegou no cérebro. E às vezes nós estamos orando, pedindo um caminho, e a resposta está na estrutura do nosso pensamento, mas não chegou no coração. E esse movimento, ele é espetacular, porque ele nos permite prestar atenção em como a resposta vai chegar. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza. Isso eu achei uma coisa extraordinária, amigos. Achei uma coisa extraordinária. Por quê? Às vezes nós oramos, fechamos os olhos e oramos. E quando abrimos os olhos, vemos um pássaro, vemos uma flor, vemos uma poça d'água. E ali, prestando atenção, tem uma mensagem. Porque Deus fala todo o tempo todo. Ele assina com o seu próprio nome a resposta que nós estamos buscando através dos elementos da natureza. E isso é uma coisa extraordinária para nós, extraordinária. E ele continua. Nas emoções que te desabrocham
da alma ou das ideias imprevistas que te figuram no pensamento e te convidam o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, Mestre Divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que espetáculo, irmãos! Que espetáculo nós não simplesmente repetirmos essas palavras, mas tomarmos daquela vibração que Jesus pronunciou, emitiu quando pronunciou essas palavras. Relembrar daquele dia, daquela hora, buscar a sua voz, o seu pensamento, o seu olhar e nos imantarmos daquelas frases que seriam elementos e alimentos para nós, para a vida eterna. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solução para comungar com infinita sabedoria. Recordamos assim o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Gente, que extraordinário! Não tem como nós aceitarmos as respostas que estamos buscando através das nossas perguntas, se não nos silenciarmos para aceitar o que vem de Deus, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, enquanto às vezes, de momento, em nossa visão limitada, parece contra nós. Então, irmãos, vamos refletir e agradecer sempre em prece a Deus nosso Pai. Deus, nosso Pai, que nos criou para a perfeição, que nos fez únicos, que nos lançou no campo do seu amor, que nos alimentou e imprimiu em nós a sua essência e nos ofereceu casas e moradas para que nós pudéssemos progredir, avançar, nos aperfeiçoar. Então queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ofertado. E buscamos nesta hora a presença de Jesus, o nosso Mestre, que esteve conosco, que nos ensinou a orar, a perdoar, a sentirmos uns aos outros, que nos ensinou sobre a fé, sobre o amor, sobre a amizade, que nos falou da fidelidade a Deus nosso Pai, que nos apontou o caminho, a direção da vida verdadeira. Nós queremos te agradecer pelos teus exemplos, pelo teu evangelho de amor, por esta boa nova que nos alegra o coração.
Rogamos nesta hora pelos nossos irmãos, necessitados de prece, de serem visitados pelo seu amor, Senhor, para serem socorridos, envolvidos. Mil vezes obrigado, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Visita, Senhor, os nossos lares, nossos familiares, derrama sobre eles a bênção do seu amor. Fortalece os corações ainda frágeis. E rogamos, Mestre, que o Senhor possa nos envolver com paz e alegria, com bom ânimo e esperança. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.